Nós vamos receber hoje a empresária Thaís Guimarães, ela que estava vendo que a qualquer instante ela ia perder teu esposo. Perder porque estavam brigando, se separando? Não. Perder de tanto estresse que ele estava passando. Porque eu digo para vocês que quando a gente não tem uma equipe alinhada, né? Alinhada com os nossos objetivos, alinhada com a cultura da nossa empresa, alinhada com tudo aquilo que a gente quer para a nossa empresa, né? A gente adoece. A gente adoece. É sério isso. A quantidade de empresários que eu já vi adoecerem, infartarem, estresse, perder a vida é muito grande. É muito alta a quantidade de pessoas que vem acontecer isso. Então, nós só precisamos alinhar a equipe e deixar claro quais são os nossos valores, o que é que a gente quer para a nossa empresa, o que é que a gente não quer para a nossa empresa. Simples assim. E uma vez que a gente tenha isso alinhado, que a gente saiba claramente quem é a equipe com quem a gente quer trabalhar, tá tudo bem. Você passa a dirigir a empresa. Aqui minha placa de diretor. Você passa a ser o diretor da empresa. É isso mesmo. E você passa a dirigir a empresa. E dar emprego para quem precisa, né? E não é possível que você não vai achar gente boa para trabalhar. 12 milhões de desempregados e só você não vai achar gente. Vai sim. Vai achar gente sim. Muito obrigada por ter aceito o convite, né? De vir para cá com esse frio que tá aqui, gente. Aqui tá ótimo. Ai, que inveja. Thaís, e conta pra gente um pouco da tua história de empresária. Eu sei que você já foi funcionária pública, né? Mas antes de ser funcionária pública, você já foi empregada também, CLT ou não? Eu já fui por cooperativa, né? Porque como eu sou fisioterapeuta, eu já atendi em uma clínica e eu era como cooperativa. Você já foi cooperada? Só, CLT nunca. E Uhum. servidora. E assim, quando a gente fala servidor público, a gente brinca muito, mas é o sonho de muita gente. Prestar o concurso e ter um emprego estável. E você tinha. Por que você resolveu trocar e ser empresária? Carmen, na verdade, assim, eu sempre desejei muito ser empresária. Eu venho de uma família de empresários e eu sempre quis abrir meu negócio dentro da minha profissão, né, que existia uma necessidade. Quando a gente abriu a empresa, que hoje está fazendo 15 anos, existia uma necessidade no mercado, a gente viu essa oportunidade e vamos abrir. E foi a princípio como plano B, não foi o plano A. A gente foi desmamando, né? Tanto meu esposo e sócio, ele era professor universitário e eu tinha outro emprego, né? Eu trabalhava no servidora pública. E a gente foi desmamando à medida que a empresa foi ganhando corpo, a gente foi tendo mais segurança, a gente chegou um ponto da gente decidir se iria se dedicar à empresa ou não. E aí, assim foi feito. Virou plano A. O que era plano B virou plano A. Mas a gente veio crescendo no atendimento, como fisioterapeuta. A gente foi criando conquistando, né, através do nosso atendimento, os pacientes, os médicos que indicavam, né, confiavam no nosso trabalho. A gente foi crescendo e meio que desorganizado no sentido de a gente não era empresário, a gente não era empresário que eu digo assim, a gente não entendia de administração de empresa. E isso foi um buraco muito grande. Era mais o profissional autônomo, né? Que daí tem o livro caixa do autônomo, né? Como os médicos, dentistas, psicólogos. Então tem o livro caixa da saúde, né? Do pessoal dos autônomos e tudo mais. E não dava para deixar a empresa e a empresa continuar faturando. Isso não funciona para o autônomo. Com certeza. Né? Então, às vezes, a gente... necessidade também de contratar outros profissionais para estar ajudando, né? E aí se tornar empresário. E para daí se tornar empresário. Eu sempre digo assim, todo empresário precisa ser empreendedor, mas nem todo empreendedor se torna empresário. Às vezes a pessoa é empreendedor e ela gosta de estar ali fazendo, acontecendo, né?
sendo o melhor empregado e sendo, às vezes, o único empregado, e tá tudo bem. Então, eu acho assim, todo mundo começa como empreendedor e depois decide, eu quero ser empresário, vou contratar mais pessoas. E aí, algumas pessoas se arrependem e voltam a ser autônomos ou desistem de ser empresário, porque não é fácil ser empresário no país, né? Se fosse fácil, também todo mundo se tornaria. Como é que foi seu começo de empresária, Thaís? Como a gente tinha uma credibilidade grande, né, e o próprio meu esposo, né, Pedro Paulo, ele era professor universitário, ele tinha uma condição acadêmica, né, para atrair aqueles clientes, né, os nossos pacientes, a confiança, a gente foi no operacional, sempre no operacional, se dividindo com a gestão. Aí a gente foi conseguindo, a princípio particular, depois fomos conseguindo os convênios, e sempre se dividindo entre o atendimento e a administração, né? Eu faturava, eu recursava a glosa, ele resolvia pepinos, assim, algumas demandas de convênio, né, que precisava, e a gente ia levando. E chegou um momento, como você mesmo falou aí, logo na abertura, que já estava tão sufocado de atividade, tanto no operacional quanto na parte administrativa, porque a gente já tinha conseguido contratar mais pessoas, né, já estava com a quantidade maior de funcionários, ele estava tão sobrecarregado, porque também ele, de uma certa forma, aglomerava um pouquinho, né, acumulava as funções, eu também, que chegou um ponto dele dizer, eu não quero mais, vamos terminar isso daqui, que é como você estava falando, né, tem uma hora que a gente não suporta essa sobrecarga e repensa, né, que caminho seguir. E aí que veio a salvação, né, do curso de Carmen, porque exatamente trouxe essa visão de que eu precisava, naquele momento, decidir qual era o caminho que eu ia seguir. Foi um divisor de águas. Ou eu fechava tudo, parava, porque o nível de estresse estava muito grande, ou eu organizava a empresa, assumia o papel de diretor e assumia essa empresa, né? E, de fato, organizava coisas que a gente não tinha muito noção, porque a gente é fisioterapeuta, nós somos fisioterapeutas, não somos, né, empresários, nós fazíamos as coisas muito no instinto, deu certo durante muito tempo, mas com os aprendizados aí a gente conseguiu alavancar mais aí os nossos potenciais. Eu acho assim, dá certo, né? Porque, como você mesma disse, vocês tinham, né, uma capacidade técnica muito grande e muito visível, né? Teu professor, teu profissional, teu esposo, sócio como professor universitário, e você com toda a experiência, né, que você já tinha de antes, inclusive de quando você era concursado e tudo mais. Mas aí o que acontece? Começa a sobrecarregar. E chega uma hora, a gente para e pensa, mas isso que é o sucesso, né? E aí dá um nó na cabeça da gente. Eu queria tanto ter sucesso, reconhecimento, pacientes, mas calma, e onde que eu fico dentro disso, né? Então, esse é um desenho muito comum do pequeno empresário, que ele quer crescer, só que quando ele cresce, ele olha em volta e fala, mas é isso o tal do sucesso? É isso que eu vou ter que passar? É isso que eu vou ter... E aí a pessoa, ou ela desiste, ou ela se acostuma, ou ela faz uma mudança de rota. Ela muda completamente aquilo que está acontecendo. Por isso que é muito importante empresário andar com empresário. Porque quando você ouve a dor do outro, você para e pensa, uau, mas isso acontece comigo também? E aí você vai mudando, né, a sua forma de pensar. Eu me lembro do teu áudio que você disse que você estava quase perdendo o teu esposo. Nessa época, vocês estavam já com empregados CLTs, ou somente com parcerias? Como que funciona? Porque é diferente, né, quando a gente traz outros profissionais. Como que é na tua empresa? Não, a gente tem, hoje, né, com a pandemia a gente até diminuiu, porque teve que dar um passo para trás, mas hoje a gente tem 15 colaboradores ao todos, entre recepção, faturamento e fisioterapeuta, porque a gente também presta o serviço de RPG,
Então, eu tenho funcionários CLT, que são os meus fisioterapeutas, que dão suporte, e tenho prestadores, né, de serviço, que são as pessoas que atendem no RPG, que faz uma prestação de serviço apenas, e as minhas secretárias e faturistas, que são CLT, que é um desafio também, né, porque é um custo muito alto, né, mas a gente anda na linha, né, a gente faz realmente o que tem que fazer. Todo mundo é carteira assinada direitinho. E justamente por ser um custo alto, né, é que deveriam trazer lucro para a empresa. E muitas vezes o empresário, ele não tem essa preocupação, porque ele está no operacional, e ele não tem essa preocupação se a equipe dele está gerando lucro, se a equipe dele está, de fato, trazendo os resultados para a empresa. Então, fazer valer o dinheiro que a gente paga, né, às vezes fica solto, paga o salário e fala, esse mês foi bom, como se fosse uma coisa assim, tipo, deu certo, foi bom. E não, é a ação da equipe em cima do que precisa ser feito que vai trazer o resultado positivo ou não. E às vezes o empresário acaba não tendo essa visão, né, Thaís? Com certeza, e eu acho que uma coisa que abriu muito o meu olhar foi a questão de ter uma equipe engajada, uma equipe motivada, que esteja ali querendo, né, dar o seu melhor, né, sendo o melhor possível para que todo mundo lucre e tenha, né, o reconhecimento necessário. E esse engajamento, ele é muito importante. Isso foi algo que eu percebi e que a gente começou a trabalhar bastante nisso. A gente fez reuniões, né, como ensinadas, para que a gente pudesse trazer esses funcionários como participantes, membros de fato, como se eles se sentissem pertencente à empresa, né, e vestindo a camisa de verdade e fazendo com que a empresa cresça para que todo mundo cresça, né? Hoje a gente tem uma filial e a nossa intenção é expandir. A gente quer expandir mais ainda, ocupar mais os espaços aqui da nossa cidade. Que legal! E quando você me conheceu, não tinha filial ainda, né? Não, eu tinha uma filial, mas essa filial, quem atendia era eu atendia com meu esposo, a gente estava sempre no operacional, a gente estava sempre se dividindo, eu e meu esposo. Existe uma equipe de fisioterapeuta que é assim, subordinada aos nossos protocolos de atendimento. Então, e as coisas funcionavam com a nossa presença. Então, mesmo eu tendo fisioterapeutas, todos eram como se eles estivessem ainda numa dependência do coordenador, vamos dizer assim, que seria nós mesmos. Entendi, vocês eram os melhores empregados da empresa, tanto que vocês tinham sido até promovidos, vocês já estavam como coordenadores. Bem isso. E aí a equipe fica dependente e esperando. E o que você fez para estar mudando? Você me conhece há quanto tempo? O que eu falei na internet que te chamou a atenção? Então, em janeiro desse ano, a gente já estava vindo, né, num repensado negócio por conta dessa sobrecarga que estava existindo e a gente se questionando se aquilo de fato valia a pena ou não. E nesse auge desse desespero, aparece um post seu falando sobre empresários tire férias. E um segundo post também que me chamou muita atenção, que é do líder Branca de Neve. Esse foi na alma, porque eu me enxerguei muito ali, né? Eu acho que o nosso papel era um papel exatamente de líder Branca de Neve, que não estava deixando a empresa crescer, né? Os nossos colaboradores, que a gente já tinha essa equipe, era uma equipe muito boa, nós temos profissionais muito bons que estão junto com a gente, mas a gente não estava deixando eles se desenvolverem, porque a gente estava, né, cuidando deles, né? É porque a gente acha que é nosso papel mesmo, né? Se eu sou o dono da empresa, o meu papel é ser o coordenador. E aí a gente não promove ninguém da nossa equipe para que essas pessoas cresçam e se tornem coordenadores também e queiram ficar na empresa, porque eles enxergam uma perspectiva de crescimento e se sentem, né,
como parte da empresa, e não como apenas alguém que recebe um protocolo que vai ter que ser seguido. Mas que legal, então foi a Branca de Neve. E para quem está aqui na live pela primeira vez e não sabe quem é a Branca de Neve é aquela que penteia os anões, põe o gorrinho nos anões, manda os anões para as minas trabalharem, depois os anões voltam, aí ela faz a sopa, arruma a cama, ela deixa tudo prontinho para que os anões possam deitar e dormir. Ela deixa tudo pronto. Só que os anões não crescem, os anões continuam sendo sempre anões. Então, não tem um crescimento. E tem muito empresário que tem a síndrome da Branca de Neve, que quer deixar tudo pronto. Como eu sei disso? Porque eu era assim. Eu não deixava ninguém na minha empresa fazer nada. Quer dizer, fazia sim, mas fazia o operacional. Tudo aquilo que eu achava que era minha responsabilidade, que eu tinha que assinar, que eu tinha que pagar, que eu tinha que falar com o gerente do banco, eu tomava a frente. Gente, eu não falo com o gerente de banco há muito tempo. Eu não assino nada há muito tempo, eu não pago nada, eu não entro em banco para fazer pagamento há muito tempo. Porque as pessoas foram crescendo, porque eu passei a confiar, a conferir, a acompanhar e permitir que elas crescessem. Coisa que antes eu não deixava, eu abraçava tudo para eu fazer e lógico que não ia dar tempo, né? De fazer, é humanamente impossível você fazer um monte de coisas. E as pessoas ficavam chateadas na minha empresa e acabavam saindo. Por quê? Elas não cresciam, elas não tinham nenhum desafio, elas não tinham absolutamente nada que elas precisassem fazer. Então, esse é o líder Branca de Neve. Alguém aqui se identifica com o líder Branca de Neve? Tem mais Branca de Neve aqui ou é só eu e a Thaís? Quem mais é Branca de Neve? Escreve para mim para eu poder saber aqui na live se nós temos mais Brancas de Neve, né? Participando da nossa live. Quem já deixou tudo pronto para a equipe e acabou fazendo o trabalho que era para eles fazerem e depois ficou se sobrecarregando. Contem para mim, escrevam. Mas e aí, como que é deixar de ser Branca de Neve? Porque eu sofria bastante, eu tinha ciúmes. Porque esse lugar é meu, esse computador é meu, essa cadeira é minha, eu tinha ciúmes, assim, das coisas. E teve uma vez que eu atendi uma ligação telefônica, e assim, eu estava passando, eu atendi o telefone, e aí a pessoa, eu quero falar com fulano, mas é a Carmen que está falando. Ah, oi, Carmen, tudo bem? Eu quero falar com fulana. Tipo, a pessoa não sabia nem quem eu era, nem que eu era dona da empresa, nem queria falar comigo. Eu falava, gente, eu não acredito. As pessoas não querem mais falar comigo. Então, é um sentimento, assim, meio de será que nunca mais ninguém vai querer falar comigo? Será que agora não precisam mais de mim? Eu acho que isso acontece, isso acontece mesmo, né? Mas a gente também precisa entender que a gente precisa organizar a empresa, e como você perguntou, né? Como é que a gente deixou? Eu aprendi que eu preciso fazer uma descrição de cargo. Nessa descrição de cargo, eu preciso chamar para a responsabilidade, né, a atividade de cada um, para que cada um assuma, botar para crescer, como a gente fala aqui. Tem que organizar, né? Fazer a descrição de cargo, e que foi muito tranquilo, da forma como você ensinou, foi muito tranquilo. A gente pede apenas para que se descreva, né, a atividade de cada um, e dali a gente vai organizando e já sai a descrição de cargo. Isso foi muito importante para sair desse papel de líder. Não é fácil, né? Que é como você falou, a gente tem um apegozinho, a gente fica, será? Mas a gente consegue. A gente consegue por um bem maior. E como foi para vocês trazerem pessoas para atender clientes que muitas vezes eram seus clientes? Como foi esse processo? Então, como a gente já tinha uma equipe, né, de fisioterapeutas que estavam ali atendendo com a gente, mas tem todo né, os outros, né, desde a recepção, né, que é um atrativo importante, né, eu preciso recepcionar bem meu paciente, eu preciso atender bem meu paciente, né, ele passa por todas aquelas pessoas que estão ali em atendimento. E a primeira coisa assim que a gente fez foi fazer uma reunião, chamar essa equipe,
sentar com eles e passar a nossa visão, a nossa missão, os nossos valores. Principalmente, assim, os nossos valores, construímos juntos esses valores. Junto com a equipe. Né, junto com a equipe. E isso foi transformador, assim, porque a gente fez uma dinâmica, e nessa dinâmica as pessoas, elas traziam, né, os seus valores, e depois a gente colocava para a gente, dos valores que aquelas pessoas traziam, o que era mais importante ter naquele ambiente da empresa, né? Isso foi muito transformador, Carmen. Como uma reunião, ela faz com que as pessoas se sintam pertencentes daquilo ali e que, de fato, elas se sintam motivadas para poder, né, dar o seu melhor, para atender com alegria, com doação mesmo, né, com qualidade, dentro da empresa, né, acolher bem os nossos pacientes, porque eles fazem parte daquilo ali, né? O nome delas também estão por trás daquilo ali. Então, se a empresa cresce... E você lembra quais são os valores da empresa? Sim. A gente, inclusive, vai fazer uma reunião agora, mais bem trabalhada, juntando com a equipe toda, para a gente apresentar tudo aquilo que a gente construiu, né? Primeiro a gente construiu, fez a reunião, construímos, conversamos sobre nossa visão, nossa missão, escolhemos ali uma missão, os valores, e agora a gente vai fazer uma reunião mais, como é que eu posso dizer assim, mais bem apresentada, mais bem estruturada, para poder fechar com a equipe, né? Um evento. Vamos fazer um evento. Um evento, legal. Vamos fazer um evento. E os nossos valores alegria, cooperação, a gente, né? Cooperação e... Ai, meu Deus, peraí. Alegria, cooperação e... Só uma alegria, eu já quero puxar para o que você falou. Então, vocês estão ouvindo que um dos valores da empresa da Thaís é justamente a alegria. E agora, há pouco, há 1 minuto atrás, o que foi que a Thaís falou? Que as recepcionistas estavam atendendo com mais alegria. Por quê? Um valor é algo, não é uma palavra que o marketing fez, senão você vai entrar lá no site da Petrobras e vai ver que para Petrobras, né, é comprometimento, honestidade, são tudo, integridade... São palavras, são palavras que estão atrás do comportamento. Então, se a empresa tem um valor que é alegria entre elas, é alegria com os fornecedores, é alegria com os clientes, é alegria com os parceiros, e isso determina, gente, entendam isso, qual é o perfil da pessoa que você vai trazer para a tua equipe. Se você tem uma empresa que um dos valores é alegria, como é que você vai trazer uma pessoa mal-humorada, uma pessoa vitimista? E aí você está lá fazendo uma entrevista com a pessoa e você pergunta para a pessoa, mas por que você não fez um curso, alguma coisa assim? Porque a empresa não pagou, porque eu não tinha dinheiro, porque meu pai isso, meu pai aquilo, minha mãe, Entende? Você não vai poder trazer uma pessoa vitimista para uma empresa cujo valor é alegria. Quando a gente fala de estabelecer quais são os valores da empresa, estabelecer junto com a equipe, é muito mais do que escolher palavrinha, porque atrás de cada valor tem uma série de comportamentos. E isso você vai revisitar sempre, porque você vai começar a trazer os valores, você vai estar trazendo os valores para o seu site, para os seus clientes, você vai estar fazendo os eventos nos quais os valores vão estar presentes. E sabe o que é isso? É a cultura da empresa. Quando você estabelece a cultura da empresa através dos valores da empresa, é como se você tivesse um gerente invisível, cobrando que todo mundo esteja alegre, porque um dos valores é a alegria. Aí você tem outros valores, cooperação. Então, pessoal, o desafio, vamos conseguir achar 10 situações novas de cooperação nessa semana. Ok, lança o desafio e as pessoas vão começar a achar e cada situação de cooperação a gente vai postar no Instagram. Aí você começa a fazer com que seus valores vão para fora da empresa. Isso tudo vai fazendo parte da cultura.
E quando entra alguém na tua empresa, essa pessoa sente, aqui existe cooperação, aqui existe alegria, e elas passam a agir de acordo com os valores que estão estabelecidos, porque as pessoas lá dentro já agem desta forma. E aí você já vai buscar pessoas que você vai tentar identificar nas redes sociais, nas entrevistas, né? Você vai fazer um processo longo, faz uma dinâmica de grupo, vê se numa situação difícil, de estresse, que às vezes a dinâmica de grupo causa, se ela continua sendo aquela pessoa que ela disse que era alegre. Vamos ver, vamos ver. Se alegre é fácil, quero ver na situação de estresse você continua sendo, né? Então, sempre você vai estar fazendo reuniões para estar mantendo e estabelecendo cada vez mais forte essa cultura da tua empresa, baseada nos valores, na visão daquilo que você pretende para a tua empresa, na missão, o motivo pelo qual você abriu a sua empresa, porque essas pessoas que você contrata são as pessoas que você contrata para realizar a sua missão. Então, se elas estiverem alinhadas com a sua missão, não vai funcionar. É assim, Thaís? Lembrou de mais algum valor? Perfeito, Carmen. Inclusive, eu queria compartilhar com você uma coisa que aconteceu de ontem para hoje, né? Eu tenho uma funcionária, eu tenho 2 recepcionistas, e uma funcionária, ela quebrou o pé, né? Fraturou o dedo do pé. E ela me ligou ontem de noite desesperada, porque ela não sabia que ia deixar a colega sobrecarregada. E a colega, a gente fez uma ligação em conjunto, a colega na mesma hora disse, não se preocupe, a gente é uma equipe, nós somos um pelo outro. Eu achei fantástico, nós somos um pelo outro e a gente está aqui para ajudar. Não se preocupe que eu dou conta. Aí, quando foi hoje, assim, no horário, no final da manhã, ela me manda mensagem, doutora, tá tudo ótimo, deu tudo certo, eu consegui dar conta de tudo, tá tudo tranquilo, não se preocupe. Isso de fato representa que a gente tem pessoas que incorporam esses valores, que têm esses valores e transcende, né? Porque isso, ela não tinha obrigação nenhuma de estar sobrecarregada. Ela nem tirou o horário de almoço, porque não tinha outra pessoa para dividir com ela, e ela foi rapidinho. O outro colega da fisioterapeuta foi para a recepção, só para ela poder almoçar rapidinho, depois ela voltou e deu tudo certo. Isso é algo de que realmente existe uma cultura de cooperação mesmo, né? E eu achei fantástico, um exemplo assim, em prática, daquilo que a gente está de fato buscando. Essa cultura só vai ficando mais forte, ela só vai sendo fortalecida pelas próprias pessoas. E quando entra alguém que não se adapta à cultura, que, nossa, é mais individualista, tal, rapidamente já é identificado e a pessoa não continua. Quando a gente estabelece uma cultura na empresa, vocês não têm ideia do quanto é como se fosse mesmo um gestor, um líder invisível. A cultura, ela permeia, né, todas as ações e todos os comportamentos, sem você precisar pedir. É incrível. Mas se você não traz a cultura à tona, as pessoas sozinhas não vão trazer. Porque cada uma está com seus pensamentos, cada uma está com seus problemas, cada uma está vivendo no seu próprio mundo. Então, cabe ao gestor fazer a direção, né? E quando eu digo gestor, eu estou falando do dono da empresa, porque é ele quem dá a direção para os gestores também. Então, é ele quem forma e desenvolve os gestores. Que legal, Thaís, e fico muito feliz mesmo, né, que tenha mudado dessa forma a reação das pessoas em relação ao dia a dia e às tarefas e a existir essa cooperação sem ser palavra. Valores não são palavras coladas na parede, valores são situações que a gente vive, Que show, muito legal. Show. E você lembrou de mais algum valor? Alegria, comparação e empatia. Mas empatia. Porque, assim, a gente lida com pessoas que estão... As pessoas que buscam a fisioterapia, elas são pessoas que estão com dor. Elas vêm porque elas estão debilitadas de alguma forma, então ela precisa ser compreendida naquele momento. Então, tem muita gente que chega, inclusive, irritado, porque ela está em uma condição que está limitando ela, né?
E ao longo desse processo, né, de reabilitação, ela, no processo de acolhimento, com as pessoas ali ouvindo elas, trazendo alegria para elas é um relato muito forte que a gente tem dos nossos pacientes. Aí eu me sinto bem aqui, eu gosto de vir porque só em estar aqui eu já melhoro, meus problemas diminuem, eu olho e vejo pessoas que estão vivendo o mesmo processo que eu estou. Isso é um relato muito, muito forte que a gente tem dos nossos pacientes. Então, ser empático, você entender que o outro está em uma condição diferente e que ele precisa de uma atenção, é muito importante para a nossa profissão. E a gente quer que todos os nossos funcionários, eles tenham essa capacidade, né, de olhar o outro com cuidado. A gente cuida, né? A gente é da saúde, a gente precisa cuidar do outro. E o seu perfil, o perfil do profissional, né, que você contrata, do teu empregado, é muito próximo do Arley, que ele está escrevendo aqui para a gente na live, né? Que ele é pedagogo e montou uma creche, mas que ele tem percebido que a equipe não tem suprido as necessidades dos serviços prestados. E, ao mesmo tempo, ele tem medo de mudar de equipe. Então, isso é o que a gente mais fala, né? O que a gente faz? Contrata novas pessoas ou aprende a lidar com as antigas, né? E aí, você tem alguma coisa para contar para ele? Eu acho que pela minha experiência, né, eu sabia que eu tinha pessoas boas que estavam ali do meu lado, que elas tinham muito potencial, eu só precisava regar para que aquela plantinha crescesse. Então, essa reunião que a gente fez, que foi uma reunião de engajar as pessoas, ela teve um resultado muito positivo. Então, assim, a gente não precisou trocar. Graças a Deus, a gente conseguiu manter e contratar, inclusive, novos. Os novos que vieram exatamente dentro desse perfil que a gente já havia estabelecido. Então, eu acho que esse tipo de atitude, ela é transformadora dentro do processo, porque você acaba colocando pessoas e estando rodeada de pessoas que elas têm a mesma forma. Claro que cada qual tem as suas peculiaridades, suas individualidades, mas, assim, existem coisas maiores que unem, né? Então, assim, a gente não abre mão de determinados valores e todos que estão ali, eles, né, têm que estar passando, de fato, esses valores. Isso foi muito transformador. Então, quando você entende o seu perfil e você começa a contratar pessoas, não qualquer pessoas que estejam dentro daquele perfil, isso a gente aprende muito bem com o Carmen, isso é show de bola, a gente vai no fluxo, porque as pessoas, elas estão ali no mesmo pensamento, isso é muito bacana, e de fato acontece. E a gente tem pessoas, assim, que às vezes dá trabalho, mas a gente acha. Dá trabalho. Como o Carmen ensina de fazer a triagem, funciona. É como procurar ouro, não é fácil. Mas eu acho assim, o primeiro passo é a atitude mesmo da pessoa. Por isso que a Thaís disse, você já fez a seleção pedindo vídeo, Thaís, ou não? Não, porque como eu aproveitei as pessoas que já estavam com a gente, e a outra contratação que a gente fez foi de uma pessoa que já participou da nossa equipe. Então, a gente já conhecia o trabalho dela, ela atendia as nossas necessidades, ela era super alinhada. E aí, porque ela tinha saído, né, por conta da pandemia, e a gente resgatou. E aí foi fácil. Então, eu não tive a necessidade da contratação ainda. Mas funciona e funciona muito, porque você começa a separar quando você pede uma atividade. Pode ser um vídeo, pode ser uma planilha de Excel, depende qual é o teu trabalho, né? E aí, muita gente não envia. Eu diria que 95% não envia, porque eles querem o currículo e só isso que eles querem. Agora, você olhar para dentro da tua equipe e conhecer as possibilidades, descrever as atividades de cada um, é algo, Arley, que você pode se surpreender. Eu me lembro de um casal, né, a Leda e o Alfredo, que eles são meus alunos, eles, assim, não viam a hora de chegar a aula ao vivo, porque quando a gente começa uma turma no programa, toda semana, durante 3 meses, eu fico ao vivo com vocês. Porque eles queriam contar o seguinte, olha o que aconteceu, Thaís.
eles fizeram a descrição de cargo com as pessoas, e aí eles assim, Carmen, você não sabe o que a gente descobriu. Nós descobrimos que o supervisor é operador e que o operador é supervisor. Como assim? Daí eles riam muito e eles queriam mostrar a descrição. Olha aqui o que o supervisor faz. Ele cobre o horário que os operadores vão no banheiro. Ele fica quase que o dia inteiro fazendo isso. Agora, olha aqui o que o operador faz. Ele verifica a qualidade, ele faz isso, ele faz aquilo, ele faz um monte de coisa. E aí você começa a descobrir pessoas. E o que é que cada um faz, como faz, qual é o nível de consciência que cada um tem do que precisa ser feito. E aí você começa a saber exatamente onde é que você vai atuar, né? Nesse caso, eles mantiveram o supervisor lá onde estava e puxaram esse menino que é operador para desenvolver ele em outras áreas. Porque era um menino super interessado, fazia faculdade, querendo crescer. Então, quando você não gasta um tempo para se reunir com a tua equipe, para ouvir a tua equipe, para desenhar, né, se as pessoas estão no lugar certo ou não, quem está fazendo o quê, sabe tudo aquilo que a gente devia ter feito quando a gente contratou, mas que a gente não faz. Então, faz agora, tá valendo, né? E aí você começa a estar organizando, né, um pouco mais as pessoas. Tá aí o Michael, né, que não nos deixa mentir, que a equipe dele também, ele entregou as descrições de cargo e eles levaram um bom tempo para devolver, mas devolveram, né, Michael? A gente precisa sentar e conversar sobre aquelas descrições de cargo lá também, né? Para a gente ver como é que a gente faz. Mas quando a pessoa tem consciência do que ela tem para fazer, as coisas fluem muito melhor, muito melhor. É que a gente fica achando e esperando que elas saibam o que tem para fazer. Elas não sabem o que tem para fazer. Por mais que elas já tenham tido experiência, elas não sabem até onde elas podem ir, o que é que você espera delas. Se você não sentar, não ter uma direção clara para elas seguir, elas não vão saber o que precisa ser feito. Não tem jeito. É você quem dá a direção. E com o tempo, você vai desenvolvendo essas pessoas para elas poderem assumir a liderança. O que mais, Thaís? E é isso mesmo, Carmen, porque o que acontecia na empresa era exatamente isso, elas esperavam as ordens. Então, todo dia se ligava, quando não estava presente, tem que fazer isso, isso, isso. Veja o e-mail tal, tem que isso, isso. Então, sempre tinha. Elas só faziam aquilo a nível de secretária, né, que é o nosso suporte administrativo, de acordo com as ordens dadas diariamente. Então, meio que as pessoas elas não tinham a sua responsabilidade, de fato, sobre aquele serviço. Então, até se desse algum problema, por algum motivo, a gente tinha que assumir a responsabilidade. A gente acabava assumindo, se tivesse algum erro, alguma coisa. E não pode ser assim, né? Eu descobri que a gente precisa ter uma descrição de carga, a gente tem que desenvolver os nossos profissionais e deixar que eles saibam o que estão fazendo, né? A gente sempre está fazendo uma reunião de alinhamento das atividades, mas eles sabem o que é o dever de cada um. Isso a gente fez em reunião também, junto com a descrição de cargo. Então, hoje, todo mundo sabe o que tem que fazer e assume as responsabilidades. Então, se uma recepcionista ela é responsável por tais planos, ela tem que assumir se alguma coisa acontecer com aquilo ali, se alguma autorização não for pega, enfim. E antes não era tipo, quem errou? Eu não dei a ordem direita, né? Então, isso realmente também é algo muito importante que eu aprendi e que a gente tem implementado, que faz a gente desenvolver, faz a equipe desenvolver, faz a empresa desenvolver. É super importante, porque fica solto, né? Fica solto. Por exemplo, ela está trazendo o contexto da clínica. Nós temos uma aluna, Neuci, que as ferramentas simplesmente iam todas para a obra e não voltava. Talvez alguém aqui já tenha tido esse tipo de problema. Mas por quê? Porque não tinha nenhum documento de ninguém sendo responsável. Todo mundo saía, eu não vi essa ferramenta, não. Não, ferramenta, não sei. Uhum. Vai ver, alguém pegou na obra, tal, e ferramentas caras, 800, 900 reais, cada ferramenta, e sumia. Aí, com a descrição das atividades, todo mundo assinou que era responsável por quê,
checklist, porque você não está achando, né, dono de empresa, você vai fazer uma vez na vida a reunião e nunca mais vai precisar fazer. Não, você vai estar fazendo constantemente, constantemente. E a cultura vai ficando cada vez mais forte. Só que chega um momento que as próprias pessoas da sua empresa é que vão começar a fazer também essas reuniões e assumir cargos de gestão na sua empresa. Calma, mas você tem que fazer todo o processo. E aí, a Neuci fez o checklist lá de quem saía da obra, quem era responsável por o quê? Simplesmente voltou e voltou sem a ferramenta. Ela chamou a pessoa que assinou e falou assim, escuta, tá faltando essa ferramenta aqui, cadê ela? Ah, não sei não, senhora, igual sempre, né? Só que o final da história é outro. O final da história que mudou. Ela falou assim, ok, então eu tenho aqui esse documento assinado, esse valor vai ser descontado do teu salário no próximo pagamento. Como assim? Não, como assim? Você assinou, você sabe, a ferramenta é a tua responsabilidade, você não cuidou, vai ser descontado do teu salário. Deu 2 dias, a ferramenta voltou. 2 dias. Provavelmente já tinham vendido e foram pegar de volta onde venderam, que eles sempre sabem para quem que eles vendem, né? E a ferramenta voltou, bonitinha na empresa. Então, gente, não dá para deixar tudo solto. As coisas precisam ter uma estrutura. E as pessoas do bem, elas gostam de empresas estruturadas, elas gostam disso, né? Você teve algum problema para implementar alguma regra, alguma coisa, Thaís? Você chegou a fazer alguma política documentada ou não? Carmen, como você falou aí, né? Eu tive uma surpresa, né? Porque, de fato, as pessoas, elas gostam de algo estruturado, organizado, porque elas se sentem mais adultas, vamos dizer assim. Quando você está com tudo organizado dentro da atividade de cada um, elas se sentem mais responsáveis, elas trazem com bastante empenho, olha, já consegui fazer isso, já fiz aquilo, então, e eu senti isso com a minha equipe. Você me perguntou se eu consegui implementar alguma cultura, ou alguma política. A gente conversou, né, sobre a política do uso do celular, que é uma grande questão, né? Que a gente o grande vilão das empresas, né? A gente conversou, trouxe todos eles, né, a gente discutiu ali o que é que leva, qual era o benefício do celular e o que aquilo ali podia também estar atrapalhando na nossa atividade. Então, eu trouxe para eles a questão, como é que eu vou atender um paciente dando atenção ao celular? Eu não posso fazer isso. Isso não é legal. Isso foi construído, né? É legal, você gostaria de estar sendo atendido com uma pessoa que não está ali 100% focada em você? As recepcionistas, a mesma coisa, né? Como é que eu posso... Então, a gente tentou trazer essa consciência, quando a gente fez essa implementação dos nossos valores, a gente, em uma outra reunião, né, a gente trouxe exatamente isso. Como é que eu posso fazer uso do celular e manter os nossos valores? Não tem como, né? Então, a gente precisa abolir o uso do celular durante o nosso atendimento, e foi muito legal, elas entenderam, foi, inclusive, proposta, não, realmente a gente não pode, a gente precisa, né, deixar nosso celular ali na caixinha, e a gente fez tudo certinho, documentado, tiramos uma foto, registramos aquele momento em que a gente estava, né, celebrando aquele pacto, aquele acordo, né, e o próximo passo será... eu não conversei assim com eles da questão da... Não é nem que eu não conversei, eu não precisei em nenhum momento fazer nenhuma advertência, porque dentro da minha equipe, depois que a gente teve essa conversa, não aconteceu mais esse uso do celular. Hoje todo mundo chega, pega seu celular, guarda. Eu disponibilizei armários para que as pessoas guardassem as suas coisas e que só usassem na hora do seu almoço, não tinha problema nenhum, e tudo funcionou. Não estou tendo problema com isso, porque eu acho que o fato da gente ter trazido essa equipe para esse pertencimento, desse entendimento de estar todo mundo ali engajado, focando na melhora, no nosso crescimento como um todo, acho que todo mundo entendeu que não seria legal esse
esse comportamento. Outra coisa também foi a questão da nossa farda, né? Usar farda, todo Farda, mundo a gente tem que traduzir, padronizar. porque no Brasil chama uniforme. Uniforme, uniforme. Eu falei da E minha aí, região. é regional. Aqui na minha Regional. região, eu falei no Brasil. No Brasil, eu não sei. Esse aqui em São Paulo é uniforme. E aí, Aqui. quando é Salvador, é farda. E eu É. aprendi com a Maristela. A Maristela falava, Carmen, já fiz a política do fardamento. Eu, fardamento? Fardamento. Política que ela fez, né? E aí eu fiquei pensando que política que tinha sido feita. Então, aprendi com a Maristela, que aí é farda. Eu não sei em outros lugares. Pessoal, eu não sei de onde vocês são, mas vocês chamam de uniforme ou vocês chamam de farda? Como que é aí onde vocês estão? De que estado vocês são? E escreve para mim, é farda ou é uniforme? Ou tem um outro nome diferente? Porque aqui em São Paulo, né, eu falei no Brasil, eu falei errado. Aqui em São Paulo é uniforme, né? Então é muito legal. Mas escuta, deixa eu só colocar uma lente de aumento nisso que você acabou de falar. Porque às vezes você entregou o ouro agora e passa super desapercebido para as pessoas que estão aqui com a gente. Você entregou o ouro, você falou o seguinte, algo que muitas pessoas não se dão conta. A importância de você ter os valores claros da empresa. Que aquela atitude de usar o celular não combinava, né, com a atitude dos valores que já tinha sido estabelecido. É por isso que quando a gente começa o programa, os empresários chegam assim, sangue, eu quero mandar embora por justa causa, eu quero dar advertência, eu quero fazer suspensão. Tinha até uma pessoa aqui na live perguntando, o meu empregado está faltando, eu quero dar pelo menos 2 justa causa. Oi? Ele só está faltando, né? Vamos dar uma justa causa em quem contratou uma pessoa que não tem jeito de corrigir. Porque as pessoas têm sim como serem corrigidas, né? E mudar, as pessoas mudam. Eu mudei, eu era uma péssima líder, de verdade, gente. Já fiz muita coisa errada, eu era uma péssima empresária. E assim, a gente muda, a gente aprende, a gente cai, a gente apanha, né? Então, o objetivo não é mandar ninguém embora por justa causa. O objetivo é justamente ter mais lucro, mais liberdade, saber que as pessoas vão entrar, vão sair da tua empresa e que isso está tudo bem. Mas olha o que a Thaís disse. Ela primeiro colocou os valores, para depois colocar a política de que não vai usar o celular, que é a sequência do programa. Se ela fizesse o que a maioria dos empresários faz, de lá, não, porque aqui ninguém mais vai usar o celular, porque isso está atrapalhando, porque isso está atrapalhando, não desce para os empregados. Mas quando você trabalha primeiro os valores assentam, eles mesmos percebem que o celular não combina. E qualquer outra política que você queira colocar depois, vale a pena fazer a sequência. Até porque, Carmen, já tinha sido conversado e já tinha sido proibido o uso do celular em um momento lá atrás. E não se cumpria. A gente dava as costas e sabia que eles estavam usando o celular. Então, assim, não tinha surtido efeito a simplesmente impor. Não pode mais usar celular. Então, você trazendo esse contexto do valor e trazendo as pessoas para entender que dentro daquilo que a gente estava propondo para o nosso atendimento, para o nosso melhor desenvolvimento ali como equipe e com os nossos pacientes, que a gente podia entregar de melhor, não cabia aquilo ali. E todo mundo, e foi trazido isso, colocado também pelos nossos funcionários. Eles também concordaram e trouxeram isso, não dá, porque eu não vou conseguir dar atenção, eu não vou estar completamente ouvindo esse paciente, porque eu estou ali fazendo um procedimento, olhando no celular, não é legal, né? Então, eu acho que essa estratégia, de fato, porque é o que a gente quer não quer um funcionário para mandar embora, de jeito nenhum, até porque ficar trocando de funcionário é muito ruim e dispendioso. A gente quer... É caro, fica entrando gente, saindo gente, daqui a pouco ninguém mais quer trabalhar na sua empresa, é caro, né? Às vezes tem que comprar farda, outras vezes uniforme. Acabamos de fazer, Thaís, o maior estudo nacional linguístico de farda uniforme. Olha lá, Campo Grande, Mato Grosso é uniforme, Rio de Janeiro é uniforme, vamos ver aí.
Recife é farda ou Farda. uniforme? Recife tem os dois. Lá em Santo André é uniforme. Lá no Mato Grosso, Isaías, né? Ele tem padaria lá no Mato Grosso. Ele está dizendo que lá é uniforme. Distrito Federal também é uniforme, né? E o Carlos está dizendo que ele só conhece mesmo fardamento militar e uniforme escolar. Então, ele diz que tem essa diferença. Mas lá em Fortaleza é farda. Olha só, gente. Do Qual Nordeste. estudo linguístico que nós temos aqui? Em Minas é uniforme, João Pessoa, Paraíba, farda. Rio Grande do Sul, uniforme. Santa Catarina, uniforme. São Paulo, uniforme. A Carmélia diz que ela também não é daqui do Sul, ela diz que ela conhece como farda. Gente, tá meio a meio aqui, tem farda e tem uniforme. Então, ficou claro que uma parte do país, olha lá, Goiânia é uniforme, Santa Catarina, uniforme. Gente, muito legal isso. Bom, não importa o nome, o importante é que quando você passa a regra do uniforme ou da farda, que ela seja muito clara. Se a pessoa vai ter que te devolver quando voltar, né? Quando ela sai da empresa, aí ela devolve, ou vai ser descontado da rescisão. Quais são os cuidados que ela vai tomar? Quanto tempo dura uma farda, um uniforme, não importa, mas é importante você ter tudo isso muito claro, né, na documentação. Percebam que vocês nunca vão ver alguém com o uniforme do Burger King comendo no McDonald's. E nem do McDonald's comendo no Burger King, porque tem regras, tem regras. Ninguém sai da lanchonete usando nem a farda e nem o uniforme. Ninguém sai. Então, a pessoa vai poder trabalhar com a farda ou o uniforme? Vai poder usar no caminho? Não. Vai ter que estar limpa? Não. Quantas trocas tem? Se rasgar, quem é que vai pagar? Por que rasgou? Vai poder colocar qualquer sapato? Ou você vai dar a camiseta, ela põe qualquer calça? Como vai funcionar? O cabelo pode ser solto? Vai poder usar sapato aberto? Não vai? Empresário, é teu dever dirigir a empresa. Você precisa documentar tudo isso com a tua equipe. E como que vai ser a tua política de uniforme? A gente mandou fazer os nossos uniformes, um novo uniforme, né? Porque a gente também criou uma mudança. Essa mudança veio de todas as formas, né? Não só a parte de gestão, mas também a parte física. A gente fez uma releitura da marca, também fizemos uma reforma física da clínica, porque estava precisando. Então, tudo isso gerou um ânimo, uma alegria nos nossos funcionários, né? E a farda a gente vai estar entregando agora, e nessa ocasião da entrega da farda, agora no final de agosto, na próxima semana, a gente está entregando, e nesse momento eu vou sentar com elas e fazer essa construção das regras do fardamento, né? Quanto tempo vai durar, né? Todas essas questões que você acabou de pontuar aí, de trazer. A questão do sapato, da apresentação dessa farda, tudo isso vai ser sentado junto com essa entrega. A gente vai fazer o que a gente está promovendo, um evento dessa entrega de farda, e junto com isso, a gente fazendo, fechando com eles todas as nossas regrinhas toda a nossa política de fardas. Então, a gente está indo por esse caminho, né, de trazer sempre esse pertencimento, esse cuidado, e está sendo tudo um evento. Tudo está sendo um evento. E é um evento, né? É sempre cada mergulho um flash, né? Assim, tá bem sabe assim. do que eu estou falando, cada mergulho um flash. Vamos fazer um evento da farda e tal, porque isso é o que traz justamente o ânimo, o diferente, porque a pessoa não se sente trabalhando na mesma empresa. À medida que você traz coisas novas, atividades novas, ideias novas, elas sentem renovação na empresa. Isso faz com que elas fiquem mais tempo. Mas atenção, um dia todo mundo vai sair da sua empresa. Fica tranquilo. Vocês saíram de uma empresa e eles vão sair de uma empresa também. E está tudo bem. Mas é muito importante ir documentando o que cada um faz, como cada um faz. Às vezes, eu já vi, assim, a pessoa perdeu um empregado e ele não conseguia nem entrar no Instagram mais, porque não tinha senha. Todas as senhas estavam na mão do empregado, não tinha nada por escrito, né?
Então, tem que ter as coisas por escrito, tem que estar tudo documentado, o que cada um faz, para que você possa fazer a substituição dessa pessoa e talvez até mesmo ela treine outra pessoa quando essa pessoa entrar. E tá tudo bem. E isso a gente está tendo esse cuidado exatamente de documentar tudo. Então, como o processo de mudança ela não é uma coisa assim que a gente faz de uma hora para outra, né? Então, cada movimento que a gente está tendo esse cuidado de documentar tudo, aproveitando para documentar tudo, até porque eu ainda estou no operacional, ainda não saí 100%, mas Mas já deu uma aliviada, pelo menos, porque está sobrando tempo para reformar a clínica, está sobrando tempo para outras coisas. Quando você estava totalmente trabalhando na filial, onde você ia achar tempo para fazer isso? Não tinha mesmo. E a cada passo que a gente está dando, a gente está pondo em prática toda essa organização que foi aprendida, né? E está sendo muito tranquilo, porque logo quando eu comecei, eu tinha muita ansiedade de mudar logo, fazer logo tudo de vez. Mas eu entendi que é um processo que tem que ser vivido, né? E como eu já tenho uma equipe que era uma equipe que eu sabia que tinha potencial e que eu podia aproveitar todos eles, então eu optei por esse caminho de realmente fazer de forma tranquila, cada reunião, cada evento a gente aproveita para documentar as coisas que a gente não fazia, e construindo com eles, né, esse sentimento também, e tá dando certo, tá ótimo. Ainda tem muita política ainda para fazer, e a gente vai fazendo à medida que tem necessidade, vai sentindo necessidade, né, o celular, a primeira, claro, né, que eu acho que é unânime, e agora do fardamento que a gente vai fazer, e vamos colocando. Então, o uso da Copa também, eu já implementei também o uso da Copa. Aproveitei, também foi uma coisa que funcionou e que deu certo, todos entenderam. Uma coisa importante é quando você implementar uma política, esperar a poeira baixar, esperar aquela política se incorporar na cultura de vocês. Às vezes eu vejo que o empresário vai lá, baixa um regimento interno do Google e sai distribuindo, todo mundo assina aqui que agora vai ser assim. Não funciona. É uma política. Eu já vi empresas aumentar o seu faturamento em 40%, 50%, 60%, até 100%, implementando 4, 5 políticas. Não precisa mais que isso. 4, 5 políticas bem implementadas vão te trazer muito mais lucro, muito mais liberdade. Acreditem. E depois vai chegar um momento, eles vão pedir para fazer política. Eu lembro do Maron, né, que ele estava fazendo tipo uma por semana, assim, porque as políticas estavam indo super bem. E os meninos dele gostavam tanto que teve uma vez que falaram assim, seu Maron, vamos fazer uma política aqui para a nossa Copa, porque toda vez que eu venho aqui, essa mesa está cheia de migalha de pão. Todo mundo come pão e ninguém limpa. Então, as próprias pessoas começam a querer fazer política. Elas começam a querer se organizar. Gente, parece assim, a Carmen está falando porque ela não conhece minha empresa. Vocês não sabem quantas empresas eu conheço ao longo dos meus 30 anos trabalhando com empresas e empresários. As coisas funcionam porque as pessoas do bem, elas querem as coisas organizadas, elas gostam das coisas organizadas. E as pessoas do mal percebem que não tem lugar para elas e a conspiração dos empregados zumbis acabam saindo. Porque eles não têm. Como é que eles vão poder ficar lá fazendo corpo mole, ficar o celular, Como que elas vão fazer isso? Elas acabam saindo, né? Então, aí que também tem um ganho, que em vez de você gastar com a rescisão, elas mesmas acabam saindo da empresa. Mas as do bem, elas gostam, elas adoram política. Mas me diga uma coisa, e aí você me falou de engajamento, você falou de uma série de coisas, mas todas essas atitudes que você está tomando, você percebe, aumentou o lucro, refletiu no teu faturamento, refletiu na entrada, o fato deles estarem mais engajados. Como é que você faz essa relação de como era antes e como está agora? Nesse processo, né, de organização, a gente também está aprendendo a documentar, colocar em números, para a gente ter medidores, né, para a gente poder avaliar
essas questões. Então, assim, dentro do que a gente se baseia, que é o número de atendimento, a gente aumentou bastante, muito. Eu não sei lhe dizer em números ainda, porque eu tô aprendendo. Uma estimativa, um percentual. Eu acho que agora, assim, esse mês já... É porque dentro da saúde, a gente tem períodos de altos e baixos. Por exemplo, a gente vem no período do meio do ano, né, que a gente aqui no Nordeste, na Bahia, temos as festas juninas, as férias escolares, que é no mês de junho, então a gente tem uma queda muito grande de atendimento, e a gente retoma agora, né, em julho e agosto. Então a gente não teve uma queda significativa. Na média aumentou. Na média de atendimento, a gente aumentou, acho que uns 30% e 40%. Agora, o que me surpreende é ter aumentado 30% a 45%, mas você não disse que contratou ninguém. Não. Você disse que você trouxe uma pessoa que você já tinha contato. Mas essa pessoa foi para a recepção. Eu precisei da recepção, porque realmente a recepção eu tive que dividir as atividades, porque fica muito puxado para uma só. Então, eu acabei relocando, eu reloquei uma funcionária só para faturar, eu precisei colocar uma pessoa só para faturamento, que antes eram pessoas de recepção e faturamento, hoje ela está só no faturamento, e chamei recontratei uma de recepção. Então, eu fiz uma mudança das atividades, porque com o aumento eu tinha que profissionalizar mais, vamos dizer assim, eu tenho que botar uma pessoa só para ter a responsabilidade com a fatura, que é algo que é vital dentro da nossa atividade, né? E aí eu pergunto aqui na live, quem gostaria de aumentar 35%, né, o seu movimento com a mesma equipe de pessoas que você tem hoje? Porque a gente até consegue aumentar se você consegue trazer mais pessoas para a equipe, mas eu quero ver, assim, com a mesma equipe que você tem. Porque existe uma crença dos empresários que precisa ter mais gente, ter mais gente, ter mais gente, e cada vez eu mostro mais para eles que não, precisa engajar os que estão lá. Os que estão lá é que estão com, muitas vezes, tempo ocioso, não estão engajados, não estão, vocês não estão deixando eles trabalharem e eles crescerem, entende? Isso é que não está acontecendo, isso é o que não está acontecendo, né? E que nem, eu me lembro uma aluna, a Suzy, a minha aluna Suzy, ela tem 9 empregados, e simplesmente teve um dia que ela estava trancada dentro da sala dela, porque ela estava com medo de sair e apanhar, porque ela tem uma confecção, adivinha do quê? Uniformes e fardamentos. E ela foi corrigir uma pessoa lá fora, e a pessoa começou a gritar com ela, gente. E aí ela ficou com medo, e ela entrou na sala e ficou esperando todo mundo ir embora, ela ficou trancada na sala até esperar todo mundo ir embora. E aí ela me conheceu, e ela começou a fazer os ajustes na equipe, e esse pessoal da Conspiração Zumbi foi saindo, e chegou um momento, ela falou comigo, depois que nós já estávamos com 60 dias do programa, 60 dias, ela só tinha 5 empregados, ela tinha 9. Só que o faturamento dela estava igualzinho. Então, olha que às vezes é possível que vocês tenham pessoas na equipe de vocês que falta ajustar, falta você fazer a sequência, né? Falta você compartilhar com eles a sua missão. Ai, Carmen, compartilhar minha missão, coisa mais sem graça. Isso movimenta as pessoas. Cada pessoa tem uma missão, um motivo pelo qual ela sai da casa dela. Ela tem algo importante que faz com que ela saia da casa dela para vir trabalhar. E esse algo tem que casar com o teu. Por que você abriu a tua empresa? Não, Carmen, só abri minha empresa para ganhar dinheiro. Ok, todas as empresas precisam ganhar dinheiro. Mas você tem um motivo que faz você sair, né? Para ir, continuar correndo risco, se tornar um empresário. E quando você começa a trazer isso, esse enfoque para dentro da tua empresa, falar dos valores, você está trazendo uma cultura que vai se tornando cada vez mais sólida e que essa cultura vai sempre estar puxando a pessoa.
Uma cultura na qual, onde a pessoa ela tem cooperação, você acha que alguém vai ficar faltando para sair com os amigos? Não, não vai, porque sabe que precisa cooperar com os outros e que os outros cooperariam com ele. Então, é uma cultura forte, entende? Quando você estabelece a cultura da tua empresa, o jogo muda. Vocês não têm ideia do quanto isso é importante. Muito show, Thaís, muito show. Mas me conta, e o teu esposo? Que você me disse que você quase perdeu o teu esposo para o estresse. Como é que ele tá? Como é que foi a mudança? Não tá mais? Tá mais tranquilo? Só uma observação, Carmen, antes, com relação ao faturamento que você falou, que eu disse de 30%, 40%, 45%, ele veio com a minha saída também do operacional e do meu esposo também. Então, a gente não contratou e ainda saiu, né? Então, o ganho aí foi 2 vezes, né, bem maior, porque hoje eu consigo dar mais atenção à empresa, embora ainda esteja ainda em alguns momentos no operacional, e ele também, mas mesmo a gente saindo de cena, a gente teve ainda um aumento desse faturamento. Com relação ao meu esposo, a transformação, ela vem, né? Quando um muda, o outro vai entendendo, eu vim trazendo para ele esse conceito, né? Esse novo olhar, e ele foi entendendo isso. E é uma transformação, né? Hoje ele consegue entender mais essa questão da descrição de cargo, que não dá mais para a gente ficar ligando, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Não, todo mundo de fato tem que saber o que está fazendo. Então, hoje a gente faz só um alinhamento de semana e algumas demandas que vão aparecendo. Então, toda segunda-feira a gente senta e faz esse alinhamento de pessoas chaves ali, né? A gente estabeleceu os nossos coordenadores dentro da fisioterapia e está dando mais autonomia a eles, né? E isso era um papel que era muito dele, nessa parte mais técnica. A gente vai estar começando a implementar os nossos protocolos, que a gente já tem, todo mundo atende da mesma forma, mas agora a gente está pondo no papel para começar a trabalhar novos coordenadores, para que esses coordenadores eles façam esse papel que hoje está sendo o papel dele, né, de ensinar os nossos protocolos. Então, ele começou a entender e, de fato, está vendo isso de forma positiva, porque essa mudança está gerando mais conforto para a gente também. Então, a gente sai de um papel de operacional que é mais cansativo, vai para um estratégico, e nesse estratégico a gente consegue desenvolver melhor, colocar a equipe mais e entender que essa equipe ela é capaz, sim, de funcionar sem a nossa presença, né, sem estar ali a gente em cima deles, né, porque todo mundo hoje já sabe o que fazer, e essa organização de cargos também, né, que foi importante, eu saber que eu tenho um coordenador, que eu não preciso levar tudo para ele, eu posso levar para o meu coordenador, fazer uma triagem, porque antes a demanda era toda para ele, tudo para ele, então ficava realmente muito sobrecarregado. E eu acho que isso veio muito positivo, quando ele entendeu, né, e está vivendo na prática que funciona, e de fato funciona, e que dá uma liberdade maior para ele, lucro e liberdade. Não é nós contra os empregados, nem os empregados contra nós. Se nós não tivermos uma equipe, a gente nunca vai passar de um autônomo, né? A gente precisa ter uma equipe para que a gente se torne um empresário. O que é que faz com que uma mãe se torne mãe? Ter um filho. Se ela não tem um filho, ela não é uma mãe. Se nós não temos uma equipe, nós não somos empresários. Nós somos empresidiários. E não basta ter uma equipe, tem que ter uma boa equipe. Confiar na tua equipe, conferir o que a tua equipe faz, trazer independência para a tua equipe, trazer autonomia, fazer com que eles cresçam. Não ficar entregando tudo de mão beijada, como se você fosse a Branca de Neve. Arruma caminha para os anões quando eles chegarem, faz a sopinha dos anões. Não! Eles sabem arrumar cama, eles sabem fazer sopa, vai arrumar alguma coisa para fazer, vai reformar a clínica, que nem a Thaís está fazendo, né? Vai reformar a tua empresa, vai fazer o teu papel de diretor, e para de ficar aí impedindo o crescimento da tua equipe.
eu tenho certeza que a tua equipe é muito melhor do que você imagina.